Olá, seja bem-vindo! Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. De João, primeiro livro de João, tá bom? Tá depois de Tiago, Pedro, capítulo 4, versos 20 e 21. Primeiro livro de João, capítulo 4, nos versos 20 e 21. Tá dando certo. Todos acharam, amém? Aí na Bíblia, no seu celular. Isso. Bom, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama ao seu irmão, a quem vê, e não pode amar a Deus a quem não vê. Como? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também a seu irmão. Vou repetir, para ficar bem gravado. Se alguém disser, amo a Deus, eu amo a Deus, nós dizemos isso todos os dias. De manhã, quando nós acordamos, agradecemos a Deus. Deus, muito obrigado pelo teu amor, eu te amo, muito obrigado, Senhor. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, o que está escrito aí na sua Bíblia, no seu celular? É mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amar a Deus, quem nós não vemos, é pela fé. O meu irmão eu estou vendo todos os dias. Não precisa nem de fé para isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Como que eu não amo a quem eu vejo e digo que amo aquele que não vejo? E vai mais. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, também ame ao seu irmão. João, ele, nesse texto, quase no finalzinho do capítulo, nesses versículos, ele faz uma colocação bem forte, e é algo que, assim, como pessoas, nos machuca, é sermos chamados de mentirosos. Mas João no texto fala que quem diz que ama a Deus, e nós falamos que amamos a Deus, mas não ama ao irmão que está do lado, é mentiroso. Isso é bem sério, porque a palavra também fala que os mentirosos não estarão com o Senhor na glória. Fala lá que os mentirosos não herdarão o reino. Então João aqui já nos coloca no estreito de Hormuz lá, que ninguém sabe quem que é dono daquele negócio lá. Se é o Irã, se é o Iraque, se é o Trump, nós estamos naquele estreito lá. Você ama seu irmão? Não, não amo não. Mas como é que você diz que ama a Deus então? E tem mais, este é um mandamento. Perguntaram para o Senhor certa vez: Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, Senhor, qual seria? É semelhante a este: amar o teu próximo como? A ti mesmo. O amor que recebemos de Deus precisa aparecer na maneira como tratamos as pessoas. O amor vertical, o amor de Deus, o amor que vem lá de cima para nós, esse amor também ele precisa ser horizontal. O Senhor Jesus morreu numa cruz, e alguns
falar que ele morreu de braços abertos, porque ele quer nos receber de braços abertos. Enfim, fazem várias aplicações com esse símbolo que é a cruz. Mas vamos nessa vertente, então, de que ele morreu com os braços abertos, para que nós também pudéssemos estar com os braços abertos para amar as pessoas, nos relacionar com as pessoas, abraçar as pessoas, assim como ele fez conosco. E faz conosco. Então, o amor que nós recebemos de Deus lá de cima, ele precisa dentro de nós agora transparecer para os lados. Eu preciso amar quem está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda. Eu preciso amar essas pessoas, afinal de contas, é um mandamento. Eu não tenho escolha. E se eu, repito, João fala, disser que amo a Deus e não amo ao meu irmão que está do meu lado, eu sou mentiroso. Consequentemente, estou fadado a não herdar o reino dos céus. Simples assim. Porque é possível estarmos muito envolvidos com a igreja e pouco envolvidos com as pessoas. Nesse amor a Deus, eu me envolvo com a igreja, mas não me envolvo com as pessoas. Nos evangelhos, o Senhor conta uma história de que ele foi visitar Marta e Maria. E o Senhor é a igreja em nós. E a nossa casa se torna a extensão do reino dos céus quando o Senhor Jesus está nela. Então, naquele momento, a extensão dos céus estava na casa de Marta e Maria. Em loco, o Senhor Jesus estava lá. Porém, a palavra fala que uma estava preocupada com os afazeres da casa. E não era o momento para isso, porque a palavra estava lá. O que tinha que ser feito, ela deveria ter feito antes, ou fazer depois, não no momento em que o Senhor estava lá. Mas ela quis se mostrar uma pessoa dedicada, organizada, que está sempre fazendo algo em prol da casa, para que ninguém sinta falta de nada. Não está errado. Tem problema. O problema é quando eu faço isso, em que momento eu faço isso, e se isso me afasta, do relacionamento com as pessoas. Ela não teve envolvimento com as pessoas ali naquele momento, porque ela estava preocupada com a casa, e queria que a irmã dela também fosse ajudá-la. E o Senhor a repreende. Calma, mulher, calma, você está preocupada com as coisas, tá? Paulo César interpretando. Você está preocupado com as coisas que vão ficar aí, ela escolheu a melhor parte. Vem para cá você também. Então nós podemos, no nosso ativismo, estarmos envolvidos nas nossas atividades, mas no nosso ativismo não estarmos envolvidos com pessoas. Podemos, no nosso local de trabalho, na escola onde nós estudamos, podemos ser o melhor profissional, o melhor aluno, e temos que ser, todos os meses, ser o aluno padrão, o melhor aluno, que tirou a melhor nota, o aluno mais bem comportado, na indústria, empresa, onde você trabalha, você tem que ser o melhor funcionário todos os meses, mas isso tem que também gerar relacionamento com as pessoas. Falei hoje pela manhã que às vezes o nosso relacionamento, ele é tão incisivo com o nosso mecanismo de trabalho. O celular hoje é um mecanismo de trabalho. Eu me dou tão bem com o celular, que é o meu mecanismo de trabalho, mas eu não consigo ter esse bom relacionamento com alguém que está do meu lado. Como que eu digo? Isso falo para nós que somos cristãos, tá? Como que eu digo que eu amo a Deus, sou amado por Deus, mas não consigo amar as pessoas? É fato que trabalhar com algumas pessoas é só a misericórdia do Senhor, eu sei que é. Eu sei que não é fácil. Estudar com determinadas pessoas, eu sei que não é fácil, eu sei que não é. Mas isso não pode ser impedimento para que eu, transborde o amor que eu recebi de Deus para outras pessoas. Não pode ser. Não deveria ser.
Aqui o nosso CEO é o Diego Michel de Moraes. Ele é o nosso CEO. Tem dia da semana aqui que é só precisar de misericórdia do Senhor que a gente trabalha com ele. Não é fácil não, Daniel. O cara é um patrão chato, enjoado. Mas eu amo a Deus, digo que Deus me ama, então eu tenho que amá-lo. Tenho que suportá-lo, afinal de contas é meu chefe, né? Eu sei que tem gente que não é fácil, mas a gente precisa. E nisso eu demonstro que sou diferente dos outros. Quantos de nós já engolimos o chamado sapo, já engolimos bucha, de algo que não era para nós, que nós não fizemos, mas para não envergonhar o nome do Senhor, para não nos envergonhar, não trazer vergonha para a nossa casa, nós ficamos calados. Embora isso hoje não tenha acontecido não, hoje está numa época aí de não levar desaforo para casa, né? Não pode levar desaforo, hoje está terrível. Mas nós precisamos estar envolvidos com as coisas sim, mas também precisamos que essas coisas não nos façam perder o nosso relacionamento com pessoas. É possível defendermos a verdade e perdermos a compaixão, é possível, e a palavra também nos mostra isso. A Bíblia conta a história de um homem que estava se direcionando para Jerusalém. Não fala se ele estava indo para lá orar, mas ele estava indo para Jerusalém. E em determinado parte do caminho, ele foi tomado por salteadores, que o assaltaram, bateram nele e deixaram à beira da estrada para que ele não morresse. Fala a palavra também que algumas pessoas passaram em direção a Jerusalém. Dentre elas, passou um sacerdote que estava indo defender a verdade, um sacerdote. Estava indo lá buscar a verdade, defender aquela verdade, mas a palavra fala também que ele não socorreu aquele moribundo, aquela pessoa que estava caída à beira da estrada precisando de um socorro. A palavra fala também que passou um levita, indo defender a verdade lá em Jerusalém, mas que também não estendeu a mão para aquele que estava caído à beira do caminho. E a palavra fala que veio um samaritano, um excluído da sociedade. Um samaritano era como se fosse uma raça impura, uma mistura de raças, então para o judeu aquilo era um nada. Mas este samaritano estendeu as mãos, socorreu, levou para uma hospedaria, deixou o dinheiro para que o dono da hospedaria cuidasse daquela pessoa, e disse que quando ele voltasse, se ficasse algo ainda para pagar, ele pagaria. É possível nós fazermos isso? É possível nós estarmos vindo para a igreja e não termos compaixão pelas pessoas? É possível? Quantas vezes nós passamos pela Manaim e praguejamos aqueles coitados que estavam lá? Quantas vezes? Hoje não, Manaim hoje levou um processo, né, de recuperação daquela área, deu uma boa recuperada, graças a Deus, mas infelizmente eles se espalharam por outros bairros. Mas estão lá, e foram criados à imagem e semelhança de Deus como eu e você. Porém, entretanto, contudo, todavia, nós passamos ali e não temos compaixão por elas. Não somos capazes de estender o nosso pensamento a Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia daquela vida. Olha, Deus, eu não tenho coragem de parar o meu carro, a minha moto, eu não tenho coragem de ir lá não. Mas, Senhor, tem misericórdia daquela vida, envie alguém que tenha essa coragem, envie alguém. Quantas vezes você dirigindo para a igreja, indo para o GC, viu alguém caído na sarjeta, um bêbado, um drogado, e passou como se aquilo fosse um objeto na rua? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes? É possível nós defendermos a verdade e perdermos a compaixão? Estamos vindo para a igreja, estamos indo a um GC, onde nós entendemos que a verdade é pregada, cantada, anunciada, ensinada. Mas é possível, meus irmãos, é possível. É possível falarmos de Jesus para alguém e não conseguirmos ouvir essa pessoa. É possível? É possível.
Os escribas, os fariseus, os zelotes, os saduceus, homens conhecedores da lei, o que representava Deus até aquele momento para o povo, falavam de Deus à maneira deles para as pessoas, mas não ouviam as pessoas. Não ouviam. Eram os capa preta da época lá. Você não pode falar não, né? Eram os ovos da vida lá. Entenderam o que eu quero dizer, né? Não pode falar nada. E teve uma época não muito longe, aonde a palavra de Deus, ela lida em uma língua em que o povo não entendia e de costa para o povo. Como que eu vou entender algo que se diz que é de Deus, e porque muitas das coisas que eles falavam ali tinham a ver com a palavra de Deus, mas falavam de costa para o povo e o povo não tinha acesso ao ensino para entender aquilo. É possível isso? É possível. Não muito longe de nós. Os nossos queridos amigos católicos, eles viveram essa dificuldade. Daí vem as teses de Martim Lutero, as 95 teses de Martim Lutero, brigando com esse povo, e outros reformadores que fizeram com que a palavra fosse verdadeiramente livre para ser anunciada a nós. Mas é possível isso acontecer? Sim, isso é possível. Falarmos de Jesus para as pessoas e não ouvirmos. É possível eu, que estou neste momento aqui, nesse local, falando para vocês de Jesus, e sair porta fora e não ouvir ninguém? É possível. É possível amarmos o culto e não amarmos quem senta ao nosso lado. Agora pegou. Certa feita, uma irmã chegou na igreja, ela chegou correndo, chegou na correria, pegou a bolsa, eu não posso fazer o gesto, não, que daqui a pouco eu condeno a irmã. Ela fala, é fulana. Ela chegou, ela pôs uma bolsa, pôs um celular, falei, o que é isso aí? Esse aqui é para fulano sentar, para Beltrana sentar. Eu falei, mas e o visitante? Vai ser? Não, o visitante senta lá na frente. Falando, negativo. Bolsa não vai cultuar ninguém, não. Celular a gente guarda no bolso ou na bolsa. Não, mas isso aqui é para fulano sentar, que fulano vai sentar do meu lado, sentar do seu lado. Não, no seu lado ela senta lá no GC. Isso aqui é lugar para o visitante. Meus irmãos, tem pessoas que vêm à igreja e acham que essa poltrona que vocês estão sentados aí, Jonathan, essa poltrona aí parece que ela tem seu nome. Se alguém sentar nessa cadeira, nessa poltrona aí, acabou. Que na hora que Jesus voltar, eu vou inclusive com essa poltrona encontrar com Ele. É possível eu, dentro da igreja, fazer? É possível. Sentou no meu lugar, vou embora. Por que não sentou no meu lugar? Eu só sento ali. Agora já estão querendo mudar até o layout das cadeiras aqui, não querem que fique assim mais não, tem que arrumar do jeito que fiquem de acordo com uma pessoa ou duas que querem mudar o layout da igreja. A gente entende que nós precisamos melhorar as nossas cadeiras, em nome de Jesus nós vamos melhorar. Mas é possível eu amar o culto e não amar as pessoas? É. Dei um exemplo raso aqui, falando de uma coisa muito simples. É possível eu vir a essa igreja porque eu amo como essa igreja me recebe, eu amo como essa igreja trata as pessoas, eu amo os pastores, eu amo os líderes de células que tem lá, eu amo, mas e as pessoas? Você ama essa estrutura aqui? Essa estrutura não vai subir, não vai, Deus não vai vir buscar a estrutura, Deus vai vir buscar quem está dentro da estrutura cultuando a Ele, é isso. E por falar nisso, você conhece a pessoa que está do seu lado aí? Você conhece? Você conhece? Você ama essa pessoa que está do seu lado aí? Nunca vi, PC. Como é que você quer que eu ame essa pessoa? É amar em Cristo Jesus ou incircunciso. Você conhece essa pessoa que está do seu lado aí? Dá um minutinho para você conhecê-la aí. Prazer, marca de comer uma feijoada com ela. Vamos comer uma feijoada hoje? Não, hoje não dá mais não. Ô Júlio, tem jeito ainda, Júlio? Tem? Eita glória! Marca aí, vai comer uma feijoada, uma pizza com ela aí.
Você é louco, PC? Nunca vi essa pessoa na minha vida. É possível dizer, Deus nos ama, e continuarmos tratando as pessoas feridas como problemas. É possível. Esse mesmo exemplo que eu dei, dessas pessoas que estão nas sarjetas, esses viciados, drogados, que andam por aí, andarilhos, é possível falar que Deus nos ama, mas tratar essas pessoas como problema. Se entrar um drogado agora, se entrar uma prostituta agora, daquele jeitinho, né? É job, né? Que fala, job. O pastor Alexandre tem essas mães de ensinar, não que o pastor Alexandre viva isso não, tá, gente? Mas ele que fala que é job, essas mulheres da vida hoje aí. Com aquele jeitinho delas, com aquela roupa de trabalho, elas vão chamar a atenção. E nós estaremos mais preocupados com o que ela está vestindo, como se portando, do que uma alma que está ali precisando do Senhor Jesus como nós. E infelizmente, é o nosso jeito de ser, não deveria ser assim. Certa feita, o pastor Elcimar, ele fez a encenação do mendigo. Acho que vocês já viram esse teatro, né? Ele foi a uma igreja lá em Belo Oriente, e ele se vestiu de mendigo, andarilho, comprou cachaça, jogou na roupa para ficar fedendo, mesmo, igual o mendigo. E ao entrar na igreja, o diácono não deixou. O diácono é grandão, esse cara grandão, né? Toma uns negocinhos para ficar fortão. Toma uns negócios, cara. Mas na época não tinha isso não, mas o cara já era grandão, barbudão, o cara impunha isso. Só de ver o diácono, você olha e fala, ixi, aí o demônio não passa aí, nem deixa não. O pastor Simar chegou e que você não entra não, vai para fora, some daqui. O pastor Simar rodeou para entrar na outra porta, veio e ele cercando o pastor Simar. Ninguém sabia, a não ser o pastor Nixon, que era o pastor responsável pela igreja, né? Até que um momento o pastor Nixon falou, não, pode deixar ele entrar, não tem problema não, deixa ele entrar. Ele entrou, sentou à frente, mas o diácono ficou lá. O diácono seria uma mistura de, eles falam que polícia é marrento, eles falam que eu sou marrento, eu não sou marrento. Mas é uma mistura de Paulo César com Edielso. O cara ficou lá, olhando para o coitado do pastor Elcimar, olhando, só esperando ele dar um vacilo para jogar ele lá no meio da rua. Terminou o louvor, o pastor Nixon fala assim, agora nós queremos convidar o pregador, que vai nos trazer a mensagem da noite. Quem levanta para pregar? O diácono. Nós tratamos as pessoas como problemas, pessoas feridas. Pessoas feridas. Nós tratamos como problemas e dizemos que Deus nos ama. Deus nos ama? Ama. Mas e nós amamos as pessoas como Deus nos ama? Mas, em vez de perguntar somente eu amo a Deus, podemos perguntar, as pessoas conseguem perceber o amor de Deus através da maneira como eu as trato? As pessoas conseguem perceber em você, na maneira como você trata essas pessoas, o amor de Deus? Qual foi a última vez que lá no seu trabalho, na sua escola, você foi elogiado pelo seu comportamento? Inclusive, aquela fala, como é bom estar do seu lado, não é bom demais trabalhar com você, é bom demais estudar ao seu lado. Qual foi a última vez que alguém falou isso? Que sentar ao seu lado, conversar com você, como se estivesse num ambiente de paz, ainda que o ambiente não seja assim. Qual foi a última vez que você tratou as pessoas tão bem que elas falaram assim de você? Qual foi a última vez? Você lembra aí?
Lá no seu trabalho, qual foi a última vez que você foi elogiado pela maneira como você trata as pessoas, e isso reflete o amor de Deus? Qual foi a última vez? Na sua escola, qual foi a última vez? Olha lá no Instagram, qual foi a última vez? Lá no seu Reels, é Reels, né? Lá no seu Stories, qual foi a última vez? Você lança lá aquelas coisas, aquela postagem lá, doido para receber um elogio. Qual foi a última vez que alguém falou, não, você parece que é crente? Você é crente? Qual foi? Ou eles simplesmente te elogiaram e falaram, nossa, você é bom demais nisso que você, nossa, você é fortão mesmo, hein? Você é bombadão, hein? Nossa, você está no shape, hein? Qual foi a última vez que alguém te elogiou porque você, na maneira como tratava, fez resplandecer o amor de Deus? Precisamos repensar, pessoal. Ao invés de perguntar somente, eu amo a Deus, será que o amor de Deus eu estou conseguindo passar para as pessoas, na maneira como eu as trato? O amor aparece na prática quando perdoamos e ouvimos, acolhemos e servimos, damos uma segunda oportunidade, deixamos de enxergar pessoas apenas pelos seus erros, nos aproximamos de quem pensa diferente, usamos o que Deus nos deu para fazer outras pessoas florescer. E nesse tópico eu queria que vocês prestassem atenção em darmos uma segunda oportunidade. O amor, ele tem, os professores me ajudem, quando é a palavra ao contrário, eu quero falar que o ódio é contrário do amor, é o quê? Antônimo, como é que é? Hã? É Antônio, não estou entendendo nada, mas é isso aí. O oposto. Darmos uma segunda oportunidade. O que anda lá do contrário do amor é o ódio, é o rancor, é a mágoa, é o ressentimento, é a falta de perdão. Isso anda ao contrário, o amor está indo para cá, essas coisas estão puxando para lá. E teve um cidadão para frente, o cara era o cara, podia contar com ele, pau para toda obra, ligar de madrugada, ele te atende e vai lá te ajudar. E ele falou com o Senhor Jesus, que estava com o Senhor Jesus, fechamento com Jesus, não, onde o senhor for eu estou junto. Tá não, cara, é o Pedrão. Tá não, Pedro, não tá, rapaz. Não, senhor, estou junto com o senhor, onde o senhor for, estou agarrado, mas é fechamento. Tá não, cara, tu vai me negar, velho, não faço não. E falou para ele, ao ponto de repreender Satanás usando Pedro. E aconteceu como o Senhor falou com ele, tu vai me negar, e ele negou. E aí, meus amigos, não foi o urubu, não foi o coelho, nem foi a raposa, foi o galo, viu, atleticano? Que arrebentou com ele lá, viu? Vocês que gostam desse mascote aí, esse mascote é bom só para comer, galopé, mas nada. Esse cara negou o Senhor. Mas se cumpriu o que o Senhor falou com ele e com os outros, ao terceiro dia eu vou voltar, eu vou vencer a morte. Ao terceiro dia eu vou estar com vocês novamente. E aconteceu dele estar, não só com eles, mas com outras pessoas. Mas houve um encontro de Jesus com Pedro na praia. E nesse encontro, eu posso imaginar Pedro de cabeça baixa, não conseguindo olhar para o Senhor Jesus, de vergonha de não ter cumprido o que falou com o Senhor Jesus que cumpriria. Nós somos fechamento, nós estamos juntos. Quantas vezes aquele fechamento que falou com você que estava, eu estou fechado, nós estamos juntos. Beleza, vamos comer um churrasco? Estamos fechados, estamos juntos. Aí na hora de pagar deu 500 conto, o cara some. Fechamento? Fechamento nada, isso é abrimento de porta e sumiu no mundo. Não vai, você não vai achar o cara, vai vir um outro churrasco e o cara vai aparecer novamente, só lá no outro churrasco.
O Pedrão, com vergonha do Senhor, imagino que ele deve ter entrado num quadro quase de depressão. E agora? Falei que estava junto com o cara, não fiquei com ele, o neguei, saí de lá. Agora o cara aparece, está ele aqui, não tem coragem de olhar para ele. Mas aí o Senhor se dirige a ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Uma segunda oportunidade. Nós servimos a um Jesus que não é um Jesus de 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, 7, não, nós somos filhos de um Deus, nós servimos um Senhor Jesus que nos dá muitas oportunidades, meus irmãos. Mas nós precisamos nos arrepender genuinamente. Errar é do ser humano. Não podemos permanecer no erro. Errar é do ser humano. Mas todas as vezes que eu errar, imediatamente eu tenho que ter a consciência de olhar para o sacrifício do Senhor na cruz e pedir perdão para o Senhor. Me perdoa. Eu não queria fazer isso. Não queria. Me perdoa. E a palavra fala que o Senhor vai nos perdoar. Agora, nós como seres humanos temos uma dificuldade de darmos uma segunda chance para as pessoas. Uma dificuldade. Não sei se elas vão ouvir o que eu vou dizer agora, mas se ouvir, eu estou falando da minha família. Amo demais e gostaria que, em nome de Jesus, isso se quebrasse na minha casa. Mas eu tenho 2 irmãs que há mais de 25 anos não conversam. E moram praticamente dentro do mesmo espaço. Por causa de um detalhezinho bobo, elas não conversam. 50 anos nas costas. Incapazes de dar uma segunda oportunidade uma para outra. Isso dói demais, amigas. Minha mãe tem 86 anos, vai fazer 87. Uma saúde debilitada, usa bolsa de colostomia, marca passo. É uma guerreira, minha mãe, uma guerreira. Mas eu tenho certeza que se houvesse uma segunda oportunidade entre elas, isso daria uma injeção de vida na minha mãe. Minha mãe já apresentou quadro de depressão várias vezes. Nós temos uma dificuldade de darmos uma segunda oportunidade para as pessoas. Eu tenho um relacionamento tóxico com o meu CEO. Sempre ele está me dando uma segunda oportunidade, porque eu chutaria o balde dele. O meu CEO, já sabem quem é. Nosso casamento não é fácil não, mas ele me perdoa. Ele fala que não leva para o coração não. Glória a Deus. Se fôssemos todos assim. Minha esposa Fernanda é um amor de pessoa, perdoar para ela é muito fácil. É mais fácil eu dormir de calça jeans do que ela dormir. Eu sou ranzinza, eu confesso que eu sou marrento, sou difícil, eu sei que eu sou. Mas pessoas assim têm uma facilidade muito grande de ver a manifestação do amor de Deus na vida delas. Porque elas sabem amar, elas sabem perdoar, elas sabem dar outras chances. Aqui eu abro aspas para uma coisa, tá? Chega um momento que não tem como dar chance mais não, aí acabou. Aí tem umas aí que não tem como dar chance não. Mas, é isso pessoal, darmos uma segunda chance. Já pensou se o Senhor Jesus fosse nos tratar como lá no Velho Testamento, na época da lei? Pensou? Será que hoje você não deu um deslize? Não, o seu domingo está sendo perfeito até agora? Está sendo perfeito o seu domingo até esse momento? Será que você não deslizou nem em pensamento? Eu deslizei na glutonaria. Eu hoje tive que comer uma feijoada, comi para demais. Foi o pecado da gula, né?
Mas eu pedi perdão ao Senhor, né? Tomara que ele tenha me perdoado esse pecado da gula. Estava bom demais. Nosso chefe gourmet, Júlio, meu anfitrião, que mão abençoada. A esposa dele é uma mulher abençoada pelo marido que tem. Esse cara cozinha demais. Esse cara, igual a esse aí, não existe outro Júlio não, só esse Júlio. E o nome dele também é só para ter ele, Júlio Obolar. Não é bolar, é Obolar. Essas coisas que a gente acha aqui nessa igreja. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Mas a sua vida está sendo perfeita até agora, pessoa? Tá? Pensa se nós voltássemos a uma época em que tivéssemos que trazer uma rolinha, uma pomba, um cabrito, uma vaca, e sem defeito, para ser imolado pelos nossos pecados, pelo sacerdote. Pensa. Pensa se Jesus não tivesse rasgado aquele véu, vencido a morte lá na cruz. Pensa se ele não tivesse nos amado primeiro. Como nós estaríamos agora? Como nós estaríamos? E nós temos dificuldade de dar uma segunda oportunidade para as pessoas. Deixamos de enxergar pessoas apenas pelos erros. Às vezes nós estamos preocupados numa sociedade em que infelizmente não tem um padrão mais, infelizmente não tem um padrão, mas nós queremos ser o padrão para essa sociedade. Eu quero julgar e falar que alguém que é tatuado não pode vir pregar a palavra do Senhor. Onde que está escrito isso? Que um tatuado não pode servir à igreja. Onde que está escrito isso? Dizer que uma mãe solteira, que infelizmente não teve um relacionamento saudável, que hoje cuida do seu filho, uma mulher que era abusada, violência doméstica, aonde está escrito que essa mulher não pode servir à igreja? Aonde está escrito isso? Quem sou eu na minha perfeição para falar que fulano ou beltrano é melhor do que eu, que Deus não ama? Quem sou eu? Julgamos as pessoas pelos seus erros. Tem um outro irmão nosso na Bíblia, um cara espetacular, fenomenal o cara. Mas o cara foi um maior pé de pano que podia existir na época. Ele saiu lá no alpendre do palácio, viu uma mulher tomando banho que não era dele, e desejou ficar com ela e resolveu ficar. Chama lá, vou ficar com ela. Sabia que ela era casada e que o marido dela estava em guerra. Foi, coabitou com essa mulher. Porém, a Bíblia fala que esse homem é segundo o coração de... Quem sou eu para julgá-lo? Se a palavra de Deus fala que ela é segundo o coração de Deus, ele pagou pelos seus pecados. O profeta falou com ele, na sua casa haverá consequências do pecado que você cometeu. Ele se arrependeu. Foi tratado por Deus, mas também foi perdoado por Deus. As consequências do pecado ficaram na casa dele, como o profeta falou, mas a palavra fala no final que era um homem segundo o coração. Quem sou eu para falar que uma prostituta não pode salvar vidas? Quem sou eu para falar que um noiado daquele lá não pode ser resgatado e se tornar um pastor de pessoas, ganhador de almas? Quem sou eu para falar que uma pessoa, só porque ela tem uma tatuagem, já não pode servir uma igreja? Meu Deus. O amor de Deus nos constrange. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão cheios de erros na nossa perfeição, que Deus não olha isso. Deus olha o nosso coração arrependido e nos perdoa. Ele nos dá oportunidade em cima de oportunidade. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir, tá? Agora eu peguei vocês. Hoje de manhã eles me meteram a pressão aqui em mim. Aqui, eu estava no meio da pregação, o menino do teclado subiu. Aí você já fica, né?
Não deu 5 minutos, subiram esse pessoal, dizer eles que vieram discretamente. Eu assustei, está todo mundo aqui. Agora acabou. Não sei se eu acelero a pregação, se eu paro por aqui, mas pode subir, que agora eu peguei vocês. Eu peguei. Uma igreja que vive o novo precisa ser conhecida pelo impacto na vida das pessoas e não apenas pelo culto. Em vez de quantas pessoas vieram, pergunte também quantas pessoas foram cuidadas, quantas pessoas encontraram a comunidade, quantas pessoas foram restauradas, quantas pessoas começaram a seguir Jesus, quantas pessoas foram enviadas para transformar outros lugares. Uma igreja, uma comunidade que quer viver o novo, ela precisa estar preocupada com pessoas, ela precisa estar preocupada em amar pessoas, não só em ser amada. Eu sei que nós temos problemas, eu sei que nós precisamos dos milagres de Deus nas nossas vidas, eu sei que tem pessoas aqui passando por problemas, precisando de um milagre de Deus na vida delas, mas você tem que entender, meu querido e minha querida, que enquanto comunidade de igreja, nós precisamos viver o novo e apresentar esse novo para outras pessoas. Não posso ser egoísta. Ciúmes, discussões, facções, são coisas que são contra o Espírito. E também fala lá a palavra que quem é assim não vai herdar o reino do céu. Se eu tenho ciúmes de Deus, como é que eu vou herdar o reino de Deus se eu não quero distribuir o amor de Deus para outras pessoas? Como é que vai ser isso? Eu não vou herdar o reino dos céus, é simples assim. O amor de Deus se torna visível quando aquilo que Deus faz em nós começa a mudar a maneira como tratamos quem está ao nosso redor. O amor de Deus na minha e na sua vida, na igreja onde você está, na sua casa, no seu trabalho, o amor de Deus, ele começa a impactar, a gerar vida na vida, quando eu deixo isso transparecer através da minha vida. Seja o melhor funcionário lá do seu trabalho, seja o melhor patrão que um colaborador possa ter, seja o melhor estudante que uma escola possa ter, mas seja alguém que gere amor de Deus na vida das pessoas. Não adianta nada você ser um excelente funcionário, um excelente patrão, um excelente aluno, mas que só relaciona-se com você mesmo. Você não está gerando nada na vida de ninguém. Romanos 8, 38, 39 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação ou coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nas nossas vidas, mas nós precisamos fazer com que outras pessoas também sintam este amor de Deus na vida delas. Deixe de ser egoísta e leve esse amor a outras pessoas. Leve pessoas ao seu GC, convide para estar à igreja conosco, leve para passear, para comer uma feijoada. Feijoada agora de noite não é bom não, vai comer uma pizza. Vai comer um hambúrguer, leve alguém. Gere vida na vida, gere um relacionamento saudável de pessoas com Cristo Jesus, com um amor que nos constrange. Você ama a Deus, amém? Você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Eu acho que você está com medo agora de dizer que ama a Deus, né?
Porque de repente você não está amando alguém, né? Então não perca a oportunidade, não. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. É difícil você pedir perdão. Ore para que Deus coloque essa oportunidade de pedir perdão. Eu sei que tem pessoas que são difíceis, eu sei que são, eu sei que tem. Eu sou difícil, eu sei que eu sou, eu sei disso, eu sei que tem pessoas que é difícil relacionar com elas, eu sei que tem. Mas nós não podemos deixar de gerar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Novidade de vida para nós que somos cristãos, para quem não conhece Cristo, é apresentar Cristo para essas pessoas. Aquele do amor que nos constrange. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o teu filho, teu único filho, para que eu e você tivéssemos vida eterna nele, para que eu e você pudéssemos conhecer o amor que constrange e salva vidas. Eu tenho 5 filhos, Java cheia, glória a Deus. E falei com a minha sogra que eu queria um time de futebol de salão e veio 5. E eram os gêmeos, completaram. Mas eu não entrego nenhum filho meu para morrer por alguém, não entrego. E esse mundo cheio de pecadores, contaminado pelo pecado, Deus fala assim: meu filho, vai lá e resgate o meu povo, resgate as criaturas que eu fiz à nossa imagem e semelhança, por amor de mim, resgate, porque eu amo essas vidas. Deus nos ama. Se Satanás, se o espírito sem luz pôs na tua mente que você não é amado, é mentira. Deus te ama. Se a depressão, se a ansiedade, se o estresse está fazendo você não se sentir amado, é mentira, é obra do inferno para acabar com a tua vida, porque Deus te ama. E você está numa igreja que quer te amar. Se você não está se sentindo amado, você está num lugar de ser amado. Frequente as nossas células. Que lugar gostoso de comunhão. Quantas coisas maravilhosas acontecem lá. Milagres acontecem nas células também, queridos. Milagres acontecem aqui nessa igreja. Estamos precisando de muito milagre. Estamos precisando agora de um milagre financeiro, que o Senhor derrame a bênção sobre nós aqui. Estamos numa transição, muitas coisas sendo mudadas. Precisamos. Mas eu sei que Deus também não deixa faltar nada para aquele que Ele ama, para aquele que confia nele, para aquele que é responsável, para aquele que acredita que Ele morreu e venceu a morte, que vive e que vai voltar para nos buscar. Fique de pé. Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Pai, que ninguém saia daqui, Deus, que ninguém saia daqui, Pai, sem sentir o amor do Senhor, Deus, sem sentir o abraço do Espírito Santo, Pai. Deus, que as nossas crianças ali sintam o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Deus, faça de nós, Deus, uma igreja que ama vidas, Pai,
Uma igreja que se preocupa com almas que estão sendo restauradas, Pai. Uma igreja que preocupa com que as pessoas encontrem uma comunidade séria, que serve ao Senhor, Pai. Nos faça, Senhor, essa igreja, Pai. Uma igreja que transborda o amor do Senhor, meu Deus. Que as pessoas que passarem ali fora, Deus, sintam o perfume do amor do Senhor sendo exalado daqui de dentro, através de cada vida aqui, Pai. E Deus, mais uma vez eu te peço, Pai, se tem alguém, Pai, que não se sente amado, meu Deus, oh Senhor, vá até esse coração, eu lhe peço em nome de Jesus, e transborde o seu amor na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ela saia daqui, meu Deus, cheia do teu amor, meu Pai, o teu amor que constrange, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @Shalom Canaã.